Estamos tratando sobre a fé. Como eu disse no nosso último encontro, este capítulo 11 de Hebreus é um capítulo determinante dessa epístola. Haja vista que este capítulo, ao falar sobre a fé, nos coloca em contato com aquilo que o apóstolo que escreveu essa epístola desejava efetivamente que ocorresse. Ou seja, que nós, enquanto aqueles que creram no Evangelho, possamos ter uma fé sincera, uma fé verdadeira, uma fé duradoura e, sobretudo, uma fé que toca os aspectos centrais da verdade. Isso porque hoje em dia se fala muito em fé. Se bem que, na verdade, ao longo de toda a história, sempre se falou acerca da fé, mas nós vemos nos nossos dias o problema de uma fé deficiente. Eu digo uma fé deficiente não em si mesma, enquanto fé, mas quanto ao objeto da nossa fé. Ou seja, aquilo em que nós cremos. Em que nós cremos de fato? Então, as pessoas hoje em dia, elas desenvolvem uma certa crença ou uma certa crendice em muitas coisas. Acreditam em orações fortes, em rezas, em rituais, acreditam em objetos santificados, abençoados, benzidos. Sempre uma fé muito pragmática, uma fé muito imediatista, como quem visa tocar ou conquistar alguma coisa no âmbito do imediato, do aqui e agora. Ao passo que, embora a fé também tenha esse aspecto do imediato, mas a fé bíblica, sobretudo a fé neotestamentária, que seja do Novo Testamento, nos convida a exercer a nossa fé como aqueles que a têm como firme fundamento das coisas que se não veem, como a substantificação ou a certeza das coisas que se esperam. Ou seja, o próprio apóstolo Paulo, ele argumenta em Romanos, no capítulo 8, versículo 25, dizendo que a fé não pode ser aquilo ou naquilo que você vê. Aí ele vai argumentar dizendo, como pode ser fé naquilo que nós vemos se nós estamos enxergando? Querem ver uma coisa? Deixa a Bíblia aberta em Hebreus 11 e só verifique comigo como o apóstolo Paulo ele coloca bem essa questão. Capítulo 8 de Romanos, versículo 24 e 25. Vocês encontraram? Diz assim, porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. E alguém poderia argumentar, não, pastor, aqui fala sobre a esperança, aquilo que se espera, nós estamos falando da fé, seria uma coisa diferente. Mas volte agora para Hebreus capítulo 11 e verifica o conceito de fé que o apóstolo coloca no primeiro versículo do capítulo 11 de Hebreus. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. Olha a esperança aí. Ou seja, é a certeza de coisas que se esperam, de coisas que se aguardam. A convicção de fatos que se não veem. Então, há uma projeção escatológica aqui nesse texto de Hebreus 11. Sobretudo porque no livro de Hebreus o apóstolo trata da questão da promessa. Uma promessa que, embora nós já experimentemos hoje no nosso espírito, mas ela há de se concretizar quando nós formos introduzidos completamente na glória com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, fala muito dessa questão, dessa promessa, fala sobre o galardão. Então, é uma fé que nos projeta para o futuro e nos faz experimentar o que é futuro ainda hoje no presente. Então, a fé bíblica, a fé neotestamentária, é essa fé que tem por objeto do seu crer aquilo que o próprio Deus nos prometeu. Então, não basta que você creia em qualquer coisa. Não basta que nós creiamos simplesmente em qualquer tipo de prodígio ou de manifestação. Infelizmente, hoje em dia as pessoas questionam a nossa fé da seguinte maneira, você vai se lembrar disso. Assim, olha, como é que vocês dizem que tem fé se vocês não experimentam milagres? É como se eles dissessem, nós temos os milagres, por isso nós temos a nossa fé. Ou seja, eles só podem crer porque eles veem. Eles só podem crer porque eles tocam em algo. De modo que se lhes faltar
uma manifestação imediata da sua fé, eles colocam em dúvida a própria fé.